Fiquem tranquilos, porque tudo isso foi necessário para que Deus me tornasse maduro e que eu pudesse hoje governar o Egito e pudesse dar a vocês a chance de prosseguir com a vida. Por quê? Porque nesse período o Egito entrou numa escassez tão grande e que ninguém poderia administrar o Egito nesse período de tal modo que preservasse a vida. Mas é nesse período em que Faraó descobre que tinha sim alguém competente para administrar o Egito em um período de escassez, porque só gente que foi preparada por Deus pode administrar em um período de escassez. Qualquer um administra em um período de abundância, qualquer um administra quando está sobejando, quando está sobrando, mas só gente preparada por Deus pode ir administrar no deserto e ainda poder dizer: deu certo. Glória a Deus. Deu certo. Por quê? Porque Faraó, ele está administrando, mas num período de abundância. Agora chega a fome, chega a escassez, não tem chuva. E agora? Ele se sente agora despreparado para continuar administrando e governando o Egito. Só que é nesse momento que ele vê a autoridade de Deus na vida de José. Ele enxergou na vida de José algo além, algo acima do que ele tinha, que era a autoridade de Deus, a graça de Deus, o preparo de Deus sobre a vida de José. E ele teve que fazer o quê? Chamar José e dizer para ele, depois de um longo processo, não vou entrar em detalhe porque a história é muito longa, todo mundo sabe que José foi preso, José interpretou sonhos na prisão, e dentro desses sonhos que ele interpretou, um foi solto, o outro morreu. O que foi solto voltou a servir a Faraó como copeiro de Faraó. O padeiro morreu. José ainda permanece na prisão. Ele esperava que aquele que ele interpretou o sonho e foi livre da prisão ajudasse ele, mas não ajudou, porque o processo é estipulado por Deus, e não há quem venha para intervir no processo senão Deus, somente Deus. Não adianta você tentar dar o teu jeitinho para escapar do processo. Não, o processo é determinado por Deus. É até que você esteja pronto, é até que você esteja aprimorado, lapidado, preparado o suficiente. E agora, José, ele interpreta o sonho de Faraó. Faraó teve um sonho que havia 7 vacas gordas sobre a terra, e vinha 7 vacas magras, devoravam as gordas e não se engordavam. Deu para entender? 7 vacas gordas, as magras vinham, devoravam as gordas e não se engordavam. Aí depois teve também o sonho das espigas de milho, no mesmo sentido, só que ninguém podia interpretar. Agora, depois de alguns anos, é que o padeiro se lembra de José, e ele vai falar para Faraó sobre José. José está na prisão, preso por causa da calúnia. Vão chamar José, trazem José. José interpreta o sonho todinho, interpreta o sonho e diz: olha, rei, virá sobre a terra 7 anos de abundância, mas depois virá 7 anos de miséria, e os 7 anos de miséria vão devastar com os anos de abundância, e as pessoas perecerão, o reino perecerá. Aí Faraó olha e diz: mas quem pode administrar agora? Porque na abundância eu administro, mas na escassez eu não dou conta. Quando está sobrando, é fácil administrar, eu consigo, mas agora eu não consigo. Tem que ser alguém muito preparado, tem que ser alguém adestrado por Deus, preparado por Deus. Quem é esse? Está ali diante dos olhos dele, José. Então José trilhou um caminho de dor, um caminho de sofrimento, para tornar ele maduro, para administrar algo muito grande. Então às vezes você não entende porque você passa pelo que está passando, mas é Deus tentando transformar você por dentro. É Deus tentando gerar em você um caráter segundo o caráter dele, um
coração segundo o coração dele. E quando a gente entende, fica muito mais fácil. Porque você entender o plano de Deus, talvez vai encurtar o tempo aí em muitos anos. Mas enquanto você não entender, você vai continuar passando pelos mesmos processos. E José, tanto que José entendeu, que ele olha para os irmãos e diz: eu entendi, irmãos, não fiquem chateados pelo que vocês me fizeram, porque na verdade foi Deus que me enviou na frente, porque agora eu pude administrar do jeito certo, porque no período da abundância eu não joguei fora, não desperdicei. No período da abundância eu fui cauteloso, fui prudente, porque gente que passa pelo processo, ele é cuidadoso, ele é cauteloso, ele é prudente. Gente que passa pelo processo, ele olha e diz assim: poxa, eu tenho 1.000, eu não tenho nada para fazer com esse 1.000, eu vou gastar tudo. Não. Gente prudente olha e diz: eu não preciso do 1.000 hoje, mas talvez eu precise de amanhã, talvez eu precise depois de amanhã. E José tinha essa mente, José tinha esse coração de não desperdiçar. Então José, ele guarda tudo, ele vai guardando. Quando chega a seca, ele tem o suficiente para atravessar os 7 anos de seca, os 7 anos de escassez. E ele chega e diz para os irmãos: fiquem tranquilos, porque eu não vou me vingar de vocês. Eu poderia dizer a vocês: olha, para vocês não tem comida, para vocês não tem alimento, mas não. Meu coração é transformado. E eu poderia realmente fazer isso com vocês, mas não farei. É isso que Deus quer gerar em nós, irmãos: um coração transformado, um caráter transformado. Quando aquela pessoa que a vida toda te desprezou, te humilhou, fez coisas ruins para você, estiver diante de você e precisar da tua ajuda, você ainda vai estender a mão e dizer: eu te ajudo. O que você precisa? Eu te ajudo. Eu estou aqui para ser a resposta de Deus na tua vida. Está pronto para fazer isso? Porque se você estiver pronto para dar a resposta que Deus quer que você dê às pessoas, aos seus inimigos, você estará pronto para receber as bênçãos que Deus quer depositar sobre a tua vida. Agora, se você vai pegar a autoridade, o poder que Deus vai colocar sobre a tua vida para massacrar alguém, Deus não lhe dará. Porque o único inocente que existiu foi Jesus, o único, e ele ainda se fez culpado. O único inocente que existiu, ele ainda disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E nós que não somos inocentes, às vezes queremos estar no direito de se vingar de alguém. Ah, mas ele me fez isso, aquilo. Ah, mas... Irmão, se o teu coração não entender o propósito de Deus, ele não estará pronto para receber o amor de Deus. E não adianta querer usar as suas razões para argumentar, porque as suas razões para Deus não é nada, não serve para nada. As minhas e as suas razões para Deus são inúteis, não servem para nada. Ah, mas pastor, tu não sabe o que fizeram comigo. Então, o que fizeram com você, fizeram para transformar você. E o pior, não transformou ainda. Quem está aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então Deus faz tudo isso, permite tudo isso. José ser vendido para transformar, tornar o caráter dele, segundo o caráter do próprio Deus, o coração dele, segundo o coração do próprio Deus. E para encerrar, irmãos, eu quero fazer aqui a conclusão com vocês, porque de uma forma ou outra a gente passou pela lição, né? Por cima dela, de uma forma resumida, e a conclusão diz assim: na sua segunda carga, é isso mesmo, na sua segunda carga, no capítulo 1, versículos 5 e 7, Pedro nos instrui acerca do caráter cristão. Carta de Pedro: acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude
a ciência, e a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade, e a piedade, o amor fraternal, o amor fraternal, a caridade. Aqui, o apóstolo, no caso o apóstolo Pedro, ensina-nos a sermos virtuosos, piedosos e bons. Isso é caráter. Coloquemo-nos, pois, diante de Deus, para que nos transforme e nos molde segundo a sua santa vontade. Então, irmãos, todo processo de vida tem a ver com nós mesmos. Com nós mesmos. A gente só não parou para fazer uma contabilização mais minuciosa. A gente não parou para fazer uma avaliação mais cuidadosa. Mas tudo que a gente vai passando tem a ver com a gente mesmo. É que a gente se acostumou a ficar transferindo responsabilidade, culpando as pessoas. Não, tudo tem a ver com a gente mesmo. Então é Deus tentando transformar a gente, mudar nós, mudar o nosso coração, mudar o nosso jeito de ser, nosso modo de ver, visualizar as coisas, e a gente vai transferindo. E enquanto você transferir a responsabilidade, não haverá mudança na tua vida. E sabe qual é o problema de tudo isso? É que você vai perder tempo. E tempo é uma das coisas que a gente perde e não volta mais. Então, que é um conselho: não perca mais tempo. Dê a resposta certa do Senhor. Diga a Deus: então não é para mim ficar com raiva dessa pessoa que está me fazendo isso, não é para mim criar ódio no coração. Não, é justamente o contrário. O Senhor está permitindo essas coisas para que mude aqui dentro de mim. Porque quando a gente não muda as pessoas, são elas que mudam a gente. Você já teve uma pessoa que você tenta mudar e não consegue? É porque ela está ali para mudar você, e não você mudar ela. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Entendeu? Você vai se tornar mais paciente com essa pessoa. É por causa dela que você vai se tornar uma pessoa mais perseverante, mais resiliente. É por causa dela. Então Deus colocou essa pedra no teu sapato para mudar você. E você está tentando mudar essa pessoa. Não, ela é que está aí no teu caminho para mudar você. Entenda isso, irmão. E não resista. Porque se você resistir o processo, você vai ficar girando em torno do processo a vida inteira e não vai pegar o diploma na mão no final e nem poder exercer a função que você tanto quis e que Deus tanto desejou que você exercesse. Então, se chega lá, depois de tantos anos, e Deus olha José ainda continuar com o coração sem entender, coração duro, resistente. Deus, se um dia eu tiver poder na mão, eu vou matar os meus irmãos, aquelas pragas. Tu sabes, Deus, um dia que o Senhor me der poder, eu acabo com aqueles meus irmãos. Deus, depois nunca terás, eu nunca te darei. Mas quando Deus olhou e viu no coração dele o desejo de ainda ser bênção na vida dos irmãos, mesmo quando os irmãos mereciam o contrário. Irmão, se tem uma coisa que transforma as pessoas, é o bem. Não adianta, se você for com ódio para cima delas, você não resolve elas. Mas se você for com o bem, é isso que vai resolver elas. Então abre o teu coração e fazer a obra. E os irmãos de José, quando viram que era José, porque os irmãos de José chegam no Egito para buscar comida, buscar alimento, eles viram José, mas não reconheceram. Porque quando Deus te transforma do que você era antes e se torna depois, as pessoas vão te reconhecer. Vocês sabiam disso? Os irmãos de José não reconheceram ele, e ele reconheceu todos os seus irmãos. Sabe por que José reconheceu os seus irmãos? Porque eles ainda eram os mesmos. Irmão, uma coisa eu desejo, e eu creio que é um reflexo do desejo do coração de Deus, é que daqui a alguns anos ninguém te reconheça, de tanto que você estará mudado para melhor. Mas é muito triste a gente ver pessoas
que mesmo depois de 10, 20, 30 anos, você olha e diz assim, é a mesma coisa, e pior, ainda piorou. Os irmãos de José não o reconheceram, porque ele era um cara novo, estava pronto para o novo de Deus. Mas José olhou para os irmãos e viu que eles eram juntos. Você está aí reclamando do que Deus está fazendo para te mudar, irmão? A melhor oportunidade que você está tendo é de Deus estar tentando mudar você, para que não chegue no final da vida e você seja a mesma pessoa do início. Chegue no final você possa olhar e dizer, realmente não tenho vivido mais eu, mas Cristo agora vive em mim. Aleluia, Jesus. É isso que Deus está tentando gerar em você, o mesmo do Filho dele, Jesus em você. Então permita Deus fazer isso, permita Deus transformar o teu caráter, transformar o teu coração, a tua mente, para que você seja exatamente quem Deus quer que você seja. Amém? Receba essa palavra, essa lição, o seu coração no nome de Jesus.